Vamos lá. Boa tarde a todos. Então, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês hoje, em especial os membros da banca, por aceitarem o convite para avaliar e contribuir com a dissertação de mestrado. Então, meu nome é Arthur e eu apresento hoje o trabalho intitulado A Reference Architecture and Empirical Evaluation of a Big Data Analytics Platform for Industry 4.0, desenvolvido sob a orientação do professor Frank, aqui no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFSC. Bom, a apresentação está dividida em 8 partes, então eu vou começar contextualizando o tema e apresentando o problema. Depois passo pelos objetivos e a metodologia. Em seguida, vou mostrar os resultados de um mapeamento sistemático da literatura, que vai nos guiar ali, né, para a construção de uma arquitetura de referência, e depois também a implementação, né, dessa plataforma. E aí, por fim, eu detalho, né, os experimentos, resultados e encerro com as conclusões. Bom, então vamos começar com o contexto, né? Então, para iniciar, é fundamental ali contextualizar a quarta revolução industrial, né, ou indústria 4.0. Ela representa a convergência, né, entre os mundos físico e digital na manufatura, viabilizada ali por tecnologias como sistemas saber-físicos de produção, a internet das coisas industriais e a inteligência artificial. E essa integração, ela gera, né, uma explosão de dados heterogêneos, que daí se tornam a matéria-prima para a tomada de decisões inteligentes. E por esse volume grande de dados, né, isso faz com que os paradigmas tradicionais ali de gestão de dados, eles se tornem insuficientes. E aí, para suprir essa necessidade, né, existe o paradigma de Big Data Analytics, que pode ser trazido para esse contexto. Então, por que precisa especificamente, né, Big Data Analytics? Então, o foco ali é extrair valor, né, dos fluxos de dados industriais. E o Big Data ele é caracterizado, né, por dimensões conhecidas como Vs. Então, a gente tem ali volume, então a gente tem que lidar com terabytes ali de dados, né, provenientes de fábrica, a velocidade, então, que esses sensores produzem esses dados, a veracidade, né, então a capacidade de representar a realidade, né, com esses sensores, então tem que tratar ali leituras ruidosas, incompletas, corrompidas, né, que às vezes vêm de sensores. O valor, então, não só processar esses dados, né, mas como agregar valor para essas informações através ali de técnicas como detecção de anomalias, manutenção preditiva, né, para aumentar ali a eficiência das fábricas. E aí, por fim, né, a variedade. Então, o gerenciamento ali de dados de diferentes formatos, né? Então, à direita ali na imagem, temos os dados estruturados, que são tabulares, né? Então, como séries temporais, valor de sensores, dados de bases relacionais, semi-estruturados, ali mais orientados aos protocolos web, né? Então, como JSON, XML, logs de máquina. E aí também os não estruturados, né? Como imagem, vídeo, texto, né, que são gerados ali também por equipamentos industriais. Bom, e aí com o tempo, a forma de gerenciar esses dados precisou evoluir. Então, lá atrás, né, havia o conceito ali de data warehouses, que só aceitavam, né, dados estruturados. E aí depois vieram os data lakes, com a ascensão do Big Data, né, e aí eles flexibilizaram ali as regras ACID, né, para suportar grande volume e velocidade de dados. Só que mais recentemente, né, surgiu o Data Lakehouse, que vai tentar ali unir o melhor dos dois, né? Então, ele tenta trazer de volta, né? Ele traz, na verdade, transações ACID para um ambiente ali capaz de lidar com um grande volume de dados e também heterogêneos. Bem, contextualizando isso, também é importante situar o trabalho ali dentro do modelo RAMI 4.0, né? Então, a arquitetura, ela atua ali principalmente nas camadas de informação, funcional e de negócios. A ingestão dos dados, ela acontece exatamente ali na fronteira, né, entre comunicação e informação. E aí um ponto importante que aqui não vai ser abordado especificamente a coleta física do dado, né, direto no maquinário. O escopo do estudo, né, ele começa assim que os dados eles já foram extraídos, né, e precisam ser guardados e analisados. Bem, então agora, tipificando aqui o problema, né, então ele surge ali de uma contestação, né, então o Big Data Analytics, ele já existe ali há mais de uma década, né? Mas para a indústria 4.0, a maioria das arquiteturas publicadas é apenas ali conceitual. Então, ou também não seguem um padrão, carecem ali de validação prática, e isso cria uma lacuna, né, entre a teoria e a prática. Então, hoje, ali, alguém que está precisando estudar essa área ou implementar isso no ambiente real, ele tem dificuldade em encontrar evidências ali, né, para embasar a escolha de uma arquitetura, né?
especialmente também olhando ali para a escolha entre processamento na borda ou na nuvem. Bem, então, para tentar atacar essa lacuna, né, foi levantada uma hipótese. Então, uma arquitetura de Lakehouse consegue suportar a ingestão e gravação contínua de dados industriais? E aí, será que também faz isso tanto na borda quanto na nuvem, ao mesmo tempo que respeita ali os requisitos da indústria 4.0? E aí, para trazer evidências para isso, né, foi gerado ali um modelo conceitual de arquitetura, né, sintetizado a partir da literatura. Em seguida, foi criado ali um protótipo real, né, que foi implementado para daí tirar métricas, né, fazer o processo empírico ali, né, para a gente observar especialmente ali a latência de ingestão e processamento do dado. Bom, então, olhando para a metodologia de pesquisa adotada no projeto. Então, aqui, o trabalho ele seguiu o Design Science Research, então, diferente de abordagens ali que vão ser puramente observacionais. A ideia aqui é criar artefatos, né, para resolução de problemas complexos de engenharia, né, do mundo real. E aí, como resultados, né, foram gerados 2 ali artefatos principais. Então, o modelo de referência conceitual, então um artefato teórico, e também a instanciação ali, de fato operacional, né, o protótipo, para ser utilizado nos experimentos. E aí, para garantir ali que a construção dos artefatos não fosse arbitrária, né, foi aplicada ali uma metodologia chamada Design Space Analysis para estruturar esse racional técnico ali, né, de confrontar diversas opções tecnológicas, né, com os requisitos ali, e fazer a seleção em função disso. E aí, por fim, né, a validação, né, da parte dessa arquitetura, ela foi conduzida ali através de uma abordagem experimental em ambiente controlado, justamente ali para evitar inconsistências ou outras situações de um ambiente real fabril que podem ser complexas de controlar. Bem, então, indo para o mapeamento sistemático da literatura, né, para embasar a síntese desse conhecimento. Então, a investigação ali teve como propósito, né, identificar elementos comuns entre arquiteturas encontradas na literatura. Então, focou-se ali em arquiteturas de Big Data Analytics para manufatura 4.0, em base de artigos relevantes, né? Então, como o I3E, a CM, que foram acessadas ali através de indexadores, como o Web of Science e o Scopus. Então, a partir de 6.945 artigos encontrados, foi aplicado ali um protocolo de seleção chamado ProNoC, para filtrar os artigos relevantes para análise. Então, aí chegamos ali em 56 artigos finais, né, que foram analisados para embasar a pesquisa. E aí, com esses 56 estudos, né, algumas coisas importantes foram observadas. Então, a primeira, né, é que camadas de ingestão, persistência e processamento, eles são comuns a quase todos os estudos, né, mas coisas importantes também, como monitoramento, gestão da infraestrutura, visualização de dados, né, eles já são mais escassos. E também nenhum trabalho, né, ele abordou de ponta a ponta, né, todas essas questões. Bem, também olhando para a literatura, então foram observadas ali diferentes formas de lidar com os fluxos de dados encontrados, né? Então, a abordagem capa, ela lida só com dados por stream. Mas a Lambda, que é outra forma de arquitetura, que é a mais utilizada também, ela divide o caminho, então ela cria um caminho para processamento por streaming, outro por lote. E o problema dessa arquitetura é ter que dar manutenção para 2 sistemas distintos, né, e ainda manter a consistência da informação entre eles. O Data Lakehouse, ele acaba simplificando isso, porque ele oferece ali uma interface única, né, é capaz de processar tanto dados em tempo real quanto lotes históricos. Bem, e aí olhando também para as ferramentas mais utilizadas, né, as de código aberto elas acabam dominando, então o Apache Kafka é o mais visto ali para ingestão de dados, o Spark para processamento, o Hadoop para armazenamento desses dados heterogêneos, e aí formatos modernos ali do Data Lakehouse, né, como Delta Lake, Iceberg, eles quase não aparecem nos artigos, então isso mostra ali, né, que novas tecnologias de gestão elas ainda estão subrepresentadas nessa pesquisa industrial, né? Então, isso representa também uma oportunidade de estudo. Bom, então, indo para a arquitetura de referência, né? Então, foi ali sintetizada a partir dessa literatura encontrada, né? Então, foi proposto ali esse modelo de 8 camadas, desenhado ali pensando no ciclo de vida do dado, né? Então, ele começa ali na ingestão, onde a gente trata a coleta de fontes heterogêneas,
avança para o armazenamento, que vai atuar ali como data lake, data warehouse central. A organização dos dados, né, que reside ali no processamento, que é um dado bruto, ele é transformado, para seguir para análise. Então, cientistas de dados vão atuar com modelos estatísticos e de IA para tirar valor dessas informações. Consulta, né, então, permitir ali o acesso eficiente aos ativos, utilizando linguagem SQL, e aí, mais recentemente, também usando linguagem natural, né, com auxílio de IA generativa. E aí o ciclo vai se encerrar na visualização, então, entregando valor ali através de painéis, dashboards, né, para decisões de negócio. Para garantir a operacionalidade das arquiteturas, então, 2 camadas transversais são propostas. Então, uma é a de monitoramento, que vai observar não só a saúde do hardware, mas também a observabilidade de todo o pipeline de dados. E a gestão da infraestrutura, né, que abstrai ali a complexidade de gestão do hardware, né. Então, garante ali que o sistema opere, né, em regime de alta disponibilidade e também opere de forma ininterrupta. Bem, então, além da arquitetura, né, a gente também ali na camada de armazenamento, foi adotada uma estratégia de governança, né, chamada medalhão. Então, ela organiza a qualidade de dado em diferentes níveis. Então, a camada bronze recebe o dado cru, do jeito que saiu da máquina, do sensor. A camada prata, ela limpa e padroniza a informação. E a camada ouro, né, modela os dados ali para painéis de negócio, algoritmos de IA que estejam em produção. O experimento, né, ele foca ali exclusivamente na camada bronze, justamente para testar a latência pura, né, de chegada e gravação do dado, sem avaliar ainda outras complexidades referentes à agregação de informação e consultas SQL mais complexas. Bem, então, olhando para a implementação da arquitetura. Bom, então, aqui foi implementada uma arquitetura voltada para a indústria 4.0, então isso exige ali um processo de tomada de decisão mais estruturado, né? E aí, para conduzir esse processo, foi utilizado o Design Space Analysis, que aí permite mapear ali o cenário, né, de solução através de questões ali de design, né? Então, onde a gente enumera ali opções variadas, né, que são confrontadas com critérios, né, requisitos, limitações, e aí, como resultado, né, são definidos modelos de decisão. Então, o primeiro, detalhado nesse slide, ele foca na implementação, né, ou deploy, e aí ele responde onde implementar a arquitetura. Então, as principais preocupações aqui, elas são latência, escalabilidade, esforço de manutenção e flexibilidade operacional. E assim, embora aqui a gente avalie, né, tanto aplicações puramente em nuvem quanto na borda, né, também foi considerado ali o espaço híbrido, em que parte da arquitetura fica em um ambiente no outro. E aí aqui foi escolhido justamente avaliar tanto a nuvem quanto a borda, né, ambientes independentes, e aí avaliar como que eles se comportam de forma isolada. Então, o segundo modelo de decisão é o de processamento, né, e aí a pergunta é qual o modo de processamento a ser utilizado. Colocando em contraste, né, o processamento por fluxo, né, também chamado de streaming, processamento por lotes e o processamento híbrido que junta esses dois mundos, né. E aqui as preocupações principais, elas também são latência, escalabilidade, flexibilidade, mas também a variedade de dados. E aí, considerando, né, que a maior parte dos trabalhos mapeados utilizam o processamento híbrido, né, para lidar com fontes heterogêneas de dados, então optou-se ali por ferramentas que tenham a capacidade de processamento híbrido, mesmo que depois ali os experimentos eles tenham focado no processamento por fluxo. Bom, então, o último modelo de decisão, ele considera a pergunta qual arquitetura de armazenamento utilizar, né? Então, põe em contraste ali Data Lake, Data Warehouse e Data Lake Houses. E aí, nesse caso, as preocupações principais, elas mudam, né? Para governança, escalabilidade, capacidade de descoberta e recuperação dos dados, e também a variedade dos dados, né? E a abordagem de Data Lake House, ela foi escolhida, né? Porque ela representa ali um balanço entre a rigidez do Data Warehouse e também a completa flexibilidade dos Data Lakes. E, ao mesmo tempo, ali, que também mantém, né, a alta escalabilidade, capacidade de lidar com variedade de dados. Bem, e aí, para materializar a arquitetura proposta, né, foi encontrado ali um ecossistema grande de ferramentas, né, e aí a gente selecionou algumas, né, então, para a camada de ingestão, foi utilizado o Apache Kafka, né, que ele tem uma capacidade de processamento de fluxo de dados em tempo real, com baixa latência, também alta tolerância a falhas. Para o processamento foi utilizado a Apache Spark, né, que explora ali essa questão de cargas híbridas, né, então o Spark ele tem a capacidade de processamento por batch e por streaming.
O armazenamento, ele segue um paradigma ali de Data Lakehouse, então utiliza ali o MinIO como Object Storage para suportar dados heterogêneos, e aí é utilizado dentro dele, né, um formato de arquivo chamado Delta Lake, que permite ali as transações ACID, né. No que tange ali a operação, né, da arquitetura, então o provisionamento é realizado via Terraform, que utiliza ali uma abordagem de infraestrutura como código, justamente para facilitar a reprodutibilidade da implementação. Enquanto daí o Kubernetes, ele atua como orquestrador central, né, então garantindo ali a resiliência das aplicações. O Argo CD é utilizado daí para garantir o ciclo de entrega contínua, né, mantendo ali a arquitetura sempre atualizada, né, com o repositório Git, por exemplo. E aí, por fim, né, a saúde do ecossistema ela é monitorada de forma ali transversal, né, pela dupla Prometheus e Grafana, que vai prover métricas ali em tempo real, né, e visualização de performance de todos os componentes da arquitetura. E esses dados coletados pelo Prometheus, eles foram utilizados depois dos experimentos para análise de consumo de recursos, né, e a taxa de recebimento de mensagens. Bem, então, partindo agora para os experimentos e resultados. Então, primeiro olhando ali a topologia, né, da solução, então foi feita uma implementação de 2 ambientes independentes, um na borda e outro na nuvem, ambos com os mesmos recursos computacionais. Então, 4 worker nodes do Kubernetes, com 4 CPUs e 8 GB de RAM cada. E aí, na borda, esse cluster ele foi gerenciado pela biblioteca K3S, e na nuvem ele foi utilizado ali o serviço de Kubernetes gerenciado pelo provedor de nuvem, né, a DigitalOcean. Essa é uma informação importante que vai ser retomada ali na parte dos experimentos. O ambiente da borda, né, ele esteve fisicamente provisionado ali no LabFaber da Fundação CERT, mesmo ambiente em que o computador local estava, né, posicionado ali para fazer a simulação de envio de dados. E aí, enquanto o ambiente da nuvem, ele ficou localizado lá em Nova York, né, gerenciado ali pela DigitalOcean. Bem, para avaliação de latência, aí 2 métricas foram coletadas, né? A primeira foi a latência de gestão, que foi mensurada, né, pelo acknowledgement do Kafka. Então, ele considera uma volta completa, né? O produtor envia o dado para o broker do Kafka, ele retorna um OK, quando esse OK é recebido, ele mede-se a latência, né? E aí isso foi feito para evitar também a variabilidade do relógio do Windows Subsystem for Linux, né, o WSL, que foi o sistema operacional utilizado no computador local, né, para envio dos dados. Então, para a métrica, daí, olhando agora para a métrica de persistência, né, a abordagem foi distinta. Então, considerou ali o dado saindo do Kafka, passando pelo Spark, e aí chegando no armazenamento no MinIO. Então, saindo ali da camada de gestão, passando por processamento, chegando no armazenamento. E aí essa latência foi considerada só de ida, né? E intra-cluster, então, ou seja, na mesma rede ali, né? Que daí, de fato, a estabilidade e a sincronia dos relógios dos workers do Kubernetes permitia essa avaliação dessa maneira. A publicação dos dados ela foi gerenciada por uma biblioteca chamada K6, desenvolvida pelo Grafana Labs, e é uma biblioteca que permite simular ali várias conexões simultâneas, né? Para envio de dados com uma certa customização. Então, isso permite ali configuração de diversos experimentos, com scripts simples na linguagem Go, e aí também utiliza Docker, né, o que permite a reprodutibilidade do experimento. Bem, e aí para simular o envio de dados de um robô industrial, foi utilizado o dataset público chamado ROAD, que possui ali 86 métricas, né, coletadas de um robô industrial de 7 eixos, e um ambiente controlado em um estudo que foi feito na Universidade de Verona. Então, isso simula ali um payload real de uma fábrica, né? Esse dataset ele considera o envio de dados a 10 Hz, ou seja, ali 10 mensagens por segundo. Outro ponto interessante desse dataset é que ele também tem anotação de anomalias, né? Então, trabalhos futuros podem aproveitar a arquitetura e o dataset para fazer a avaliação de como a arquitetura se comporta em manutenção preditiva, ali, com algoritmos de machine learning ou afins. Bem, e aí, para validar ali, de fato, o desempenho, a robustez da arquitetura, né, então foi adotada ali uma estratégia de testes progressivos, né, baseada numa metodologia ali da biblioteca K6, que permite ali observar o comportamento do sistema, né, desde a operação básica dele até os limites de exaustão. Então, inicia-se ali num teste de smoke, né, que é uma validação ali de sanidade da arquitetura, né, considerando uma carga reduzida, né. Então, aqui foi considerado ali 50 robôs, né, ou 500 mensagens por segundo,
E aí o objetivo é garantir a integridade ali de todos os componentes e fluxos da arquitetura antes de submeter ela a estresses maiores. Aí, na sequência, é aplicado o teste de estresse. Então, eleva-se ali a carga para 800 robôs, ou 8.000 mensagens por segundo, em um intervalo ali de 5 minutos, ilustrado pela curva roxa no slide. Então, é utilizado ali rampas de subida e descida, né, para avaliar a elasticidade da arquitetura e a capacidade dela de lidar com esses picos de requisição. Agora, para identificar de fato o teto operacional, né, então foi feito um teste de saturação, ou teste de carga limite, né, ou de breakpoint, através de uma curva de subida ali mais tênue, né, então buscando ali o ponto de ruptura, né, da ingestão dos dados. Então, foram testados ali ambos os ambientes com até 1.000 robôs simultâneos enviando dados, né, e mais especificamente para a borda, o teste foi estendido para até 1.500 robôs, porque foi percebido ali durante os experimentos que ele tinha um potencial de processamento superior, tá? Então, daí, por fim, para fechar os testes, foi feito um teste de imersão. Então, durante 1 hora ininterrupta, né, foi mantida ali uma carga nominal de 400 robôs. E aí o experimento ele foi pensado ali para investigar a resiliência de longo prazo, né? Então, permitia ali identificar fenômenos, né, sei lá, como um vazamento de memória, capacidade de autorrecuperação diante de instabilidades e afins. Bem, então, feita essa contextualização sobre os testes, né, vamos aos resultados. Então, para o teste de Smoke, percebeu-se ali que daí a mediana da latência de ingestão, né, ela ficou menor para a borda, né, isso dá para ver ali nos gráficos à direita. Então, ela foi situada em 3 milissegundos, né, enquanto a mediana ali da nuvem ficou em 161 milissegundos. E aí, isso é esperado, né, devido ali à distância geográfica do computador local com os ambientes remotos, né. E considerando a latência de persistência, né, começa a se perceber ali que pode existir um gargalo nessa parte, porque a mediana da borda ela ficou em 8 segundos, enquanto a da nuvem em 4,5. Né? Então, isso já representa uma ordem de grandeza maior. Então, nos próximos experimentos, isso vai ser retomado também. E aí é importante notar, né, que esse gargalo na latência, né, ele é perceptível aqui no comportamento do Spark. Né? Então, ele usa uma abordagem de processamento chamada de microlotes, ou seja, né, as mensagens elas são acumuladas e processadas em microlotes. Então, isso causa ali esse comportamento de dente de serra, possível observar no gráfico. Né? E aí isso vai convergir ali a mediana, né, para metade da altura desses dentes de serra. E aí a diferença aqui entre as medianas ela é pouca, né, mas a nuvem tem uma tendência a obter um resultado um pouco menor devido ali a uma tendência do hardware ele ser mais atualizado. Né? Então, isso tende também a trazer uma melhor performance para o lado da nuvem. Bem, olhando agora o teste de estresse. Então, esse cenário, né, a gente observa, então, efeitos distintos, né, entre as duas arquiteturas. Né? Então, no ambiente de nuvem, os dados eles mostram ali uma mediana de ingestão que chegou a 352 milissegundos, né, quase o dobro no teste Smoke. No gráfico ali na direita abaixo é possível ver que ela tem um aumento, né, junto ali com o aumento do envio de mensagens. E no gráfico da direita acima, né, é possível ver em azul que a nuvem, que a borda, desculpa, ela chega a 8.000 mensagens por segundo, enquanto a nuvem ela não atinge nem 4.000 mensagens por segundo. E aí essa diferença, né, na capacidade de recebimento de dados entre as duas arquiteturas é atribuída ali ao comportamento das conexões TCP. Né? Então, quando a latência é maior, o tempo de permanência ali da conexão ativa, né, ela gera ali um empilhamento de conexões abertas que acaba saturando o buffer do produtor de dados. E aí esse gargalo ele acaba limitando, né, a taxa de saída da própria origem, né, e aí não permite também que a gente identifique exatamente onde está o ponto de saturação da arquitetura da nuvem. Um ponto de destaque ali, também pelo lado, ainda no teste de estresse, é o Spark. Então, é possível perceber ali que ele mantém uma estabilidade, né, nas medianas. Então, mesmo com um ambiente, né, o de borda, ele tendo o dobro de mensagens, praticamente, o comportamento de tempo dele permanece praticamente o mesmo. Então, isso mostra que ele tem uma capacidade de escalabilidade alta, né, e acaba não degradando mesmo que o volume de mensagens acabe aumentando. Bem, olhando daí para o teste de falha, né,
Então, agora a ideia é, de fato, identificar onde está o ponto de saturação. Então, aí aplica-se ali uma curva mais progressiva, né, mais tênue, e aí isso permitiu ele identificar de fato, né, onde a arquitetura ela começa a saturar. Então, é perceptível ali que a latência ela permanece praticamente estável, né, a nuvem ela ainda tem uma certa variação a mais, mas ela não explode, assim como no teste de stress. E aí, no cenário de nuvem, né, o ponto de saturação ele fica próximo ali das 8.000 mensagens por segundo, como é possível ver no gráfico à direita. Já a borda, né, ela consegue atingir ali até 14.000 mensagens, ela começa a apresentar saturação ali ao redor das 12.000 mensagens por segundo. E aí a borda, né, ela já equivale ali, né, a aproximadamente 1.200 robôs, né, transmitindo dados simultaneamente e em tempo real para essa arquitetura. Bem, e aí para entender o que aconteceu ali pelo lado dos clusters, né, para identificar o porquê da saturação, analisamos ali a memória, né, o consumo de memória. Então, no gráfico da direita abaixo, né, a nuvem ela tem um teto ali em torno de 6 GB, e quando esse limite é atingido, né, o control plane do Kubernetes ele tenta fazer uma reorquestração de pods, mas o recurso físico já está exaurido, né? Então ele começa, na verdade, um ciclo de instabilidade que é possível ver pelos vales ali das memórias dos worker nodes no gráfico. Já no gráfico de cima, né, a borda ela fica mais estabilizada, com o limite ali ainda próximo dos 7 GB, e essas diferenças, né, foram atribuídas ali ao overhead do sistema operacional do host, né? Então, a distribuição Linux da borda utiliza ali o K3S, então é um ambiente mais leve, e o ambiente da DigitalOcean, né, pode ter outros recursos ali, como seguranças dos provedores de nuvem, enfim, que acabam consumindo ali mais recursos do sistema operacional. E aí outro gráfico, né, que permite compreender essa orquestração dos pods é o gráfico de disponibilidade. Então, no gráfico da direita, né, onde há lacunas, é possível perceber ali onde o Kafka passou por instabilidades. E justamente nessas instabilidades, né, elas afetam ali a taxa de recebimento de mensagens pelo cluster. Então, é perceptível aqui, né, que esse overhead do sistema operacional ele também afetou ali a capacidade das arquiteturas. Bom, então, para finalizar os testes, né, a análise experimental ali, então, no teste de imersão, então, as duas arquiteturas ali foram submetidas a um regime contínuo de 1 hora, né, e aí foi considerado ali 4.000 mensagens por segundo. Então, a arquitetura de borda, né, ela consegue manter ali uma mediana inferior a 7 milissegundos na latência, e a nuvem ali, ela estabiliza abaixo de 171 milissegundos. Aqui também é importante notar que ambas as arquiteturas tiveram um vale ali, né, que representam instabilidades. Pelo lado da nuvem, foi uma saturação dos recursos, os pods, então, eles se reacomodaram e depois conseguiram atingir de novo a estabilidade. E do lado da borda, o vale é representado por uma breve disponibilidade de rede, né, que é também representado por um pico ali de latência. Mas isso é importante perceber que mesmo com essas situações, ambas as arquiteturas depois elas conseguem voltar à estabilidade, né, o que mostra ali a resiliência delas, mesmo nesses ambientes, nessas situações atípicas, né. Bem, então, fazendo um consolidado aqui dos resultados experimentais, então é possível observar ali um contraste, né, entre a camada de ingestão, onde a borda ali, ela consegue atingir uma latência muito menor do que a da nuvem, né, em decorrência ali da distância geográfica, mas o cenário muda ali quando olha para o lado da persistência, né. Então, aquela abordagem de microlotes do Spark, ela traz uma latência de uma ordem de grandeza maior, né, e também a diferença entre os dois ambientes, da nuvem e da borda, não é tão significativa. Então, também não é fácil ali indicar uma predileção entre os dois ambientes, né, em face desses resultados de latência de persistência. Bem, agora, partindo então para a conclusão e trabalhos futuros. Então, ao retomarmos ali, né, a hipótese central da dissertação, né, então conclui-se ali que tem uma confirmação parcial, fundamentada ali nessa análise crítica, né, dos limites operacionais que foram encontrados. E é importante ressaltar ali que, assim, como limitação do trabalho, né, os testes eles foram conduzidos em ambiente laboratorial controlado.
Então, os resultados, embora ali eles tragam evidências robustas, eles ainda carecem de uma validação em ambiente real, fabril, né? E também, nesse ambiente, né, real, pode aparecer ali instabilidades de rede ou outras interferências, né, que o ambiente controlado não possui. Mas também mostra ali que essas arquiteturas elas são viáveis ali de utilizar, desde que respeitados, né, os limites de saturação. Mas, assim, olhando para, por exemplo, o tempo real restritivo, né, como loops de controle ou aplicações ali que exigem feedback imediato, abaixo dos segundos, né, as arquiteturas avaliadas elas não podem ser recomendadas, né. Mas, por outro lado, né, as fábricas conectadas, né, elas também requerem ali monitoramento dos ativos, análise de dados históricos, e também aplicações de manutenção preditiva, em que o tempo de resposta ele consegue ser aceitável ali na casa do segundo, né? Então, para esse tipo de problema, né, essas arquiteturas elas já podem ser aplicadas para a solução de problemas. Bem, então, a análise aqui, ela, enfim, permitiu ali olhar as camadas de ingestão e persistência, né, de armazenamento. E então, a vazão de ingestão, né, ela é muito ligada ali à distância física, né, da origem do dado e o cluster. A latência de rede ela acaba impactando, né, o consumo de recurso, tanto do lado dos servidores quanto dos produtores de dados. No nível ali da infraestrutura, né, esse overhead de orquestração ali dos sistemas operacionais, né, mostrou que também isso mexe ali com o ponto de saturação. Então, um sistema operacional mais leve ali também vai deixar com que a arquitetura ela consiga absorver mais dados por segundo. E aí o gargalo estrutural que foi mais relevante, né, do lado ali do Spark, então analisando ali os microlots, né. Então, apesar ali do Spark ele ser a ferramenta mais utilizada, deixar que a gente use processamento híbrido, né, por batch por stream, é uma abordagem que acaba introduzindo uma latência que é intrínseca, né. Então, assim, às vezes uma adoção de uma outra ferramenta, como a Apache Flink, ou que vai conseguir processar continuamente, registro a registro, pode obter latências menores, porém perde a capacidade de processamento por lotes. Bem, e aí, para encerrar, eu gostaria de destacar as principais contribuições do trabalho, né, que vão se dividir aí entre avanços conceituais, práticos e também científicos. Então, a primeira contribuição é o modelo de referência, né, que sintetiza os achados de um mapeamento sistemático em uma arquitetura ali de 8 camadas, né, que vão servir ali de guia para projetos futuros de Big Data Analytics. Complementando esse modelo teórico ali, né, foi entregue daí um protótipo open source, que é totalmente reprodutível ali, né, e pronto também para aplicações industriais, agnóstico, né, à infraestrutura, e desde ali de que ela tenha suporte ao Kubernetes. Já pelo lado da validação empírica, né, o trabalho ele preenche aquela lacuna, né, da literatura de fornecer dados reais de performance, comparação entre ambientes, e também para garantir ali a transparência, né, o reuso científico dessas informações, né, todos os códigos, datasets, Jupyter Notebooks de análise, eles estão todos disponíveis publicamente em um repositório no GitHub. E aí, por fim, né, pela disseminação do conhecimento. Então, aqui foram publicados, né, 2 trabalhos diretos, um que foi apresentado no ICIT 2025 na China, que é focado na visualização de dados e também na construção da camada prata, outro no I3E Access, que detalha ali um mapeamento sistemático, e aí 2 trabalhos derivados ali com aplicação de IA, né? Então, trabalhando ali a camada de Analytics, um deles focado na detecção de anomalias via Data Drift, e outro utilizando IA generativa, né, para criar fluxos de agentes. Então, esse último, ele permite que os operadores de fábrica, né, eles realizem consultas complexas no Data Lake em linguagem natural. Então, perguntas, né, do usuário, elas são convertidas ali para Spark SQL. Esse trabalho, né, ele gerou ali, em parceria com a Lenovo, uma inovação. Então isso foi uma patente, ela foi submetida no Brasil e nos Estados Unidos, né, em função desse trabalho. E aí também nós temos aí o convite para a publicação desse trabalho em um journal, né, internacional, né, e também a previsão de mais um artigo ali sumarizando, né, os resultados dessa pesquisa. Bom, e aí, expandindo o olhar do trabalho, né, também é possível entender que essa arquitetura ela pode ser expandida para outras áreas de aplicação.
Então, por mais que ela tenha sido pensada, estruturada ali para requisitos da indústria 4.0, outras áreas também requerem arquiteturas similares, como aí a área de energia, finanças, cidades inteligentes, logística e saúde. E aí trabalhos futuros eles podem se aproveitar, né, desse modelo conceitual, os aprendizados aqui da dissertação, para gerar aplicações nessas outras áreas. E aí, para finalizar, então, como todo estudo experimental, o trabalho também possui limitações, né, que acabam delimitando o escopo e também abre ali caminho para investigações futuras, né. Então, a primeira delas é que a gente focou ali na ingestão e persistência, e embora ali a gente tenha avançado também em trabalhos derivados, em olhar para a parte de analytics e visualização dos dados, a dissertação em si ela não avalia, né, essas camadas por si, né? Então, além disso, também foi utilizado ali um dataset único, né, de dados ali estruturados. Então, isso não esgota ali, né, a heterogeneidade de formatos em um ecossistema fabril diverso, né? E aí, do ponto de vista da infraestrutura, os testes foram conduzidos ainda em um ambiente controlado, né, e não numa unidade produtiva real. E aí foi percebida ali aquela limitação metodológica, né, no uso do WSL, o Windows Subsystem for Linux, que aí pode ser aprimorada em trabalhos futuros, né, justamente para melhorar as métricas de latência. E aí, adicionalmente, né, aquela discussão sobre o overhead de consumo de memória do sistema operacional, trabalhos futuros também podem adicionar instrumentação, né, justamente para medir o consumo desses recursos. E aí, também ainda olhando para trabalhos futuros, né, então a expansão da arquitetura para as camadas prata e ouro, também integrando dashboards, motores de consulta, são incentivados, né. No campo do processamento ali, a avaliação de outras tecnologias, como a parte Flink, ou até o Spark, no último lançamento que ele teve de processamento contínuo dos dados. Então, ele muda ali a abordagem de processamento por microlotes para processamento contínuo. Podem ser ali rotas também para redução da latência, né, de ponta a ponta na arquitetura. E aí, por fim, né, o próximo passo natural também é a validação em ambiente de produção vivo, né, real. Então, aí submetendo ali o modelo, né, a todas as variáveis de um ambiente físico ali de produção. Bem, então, com isso eu termino aí a apresentação. Eu agradeço a atenção de todos vocês, amigos e familiares que estão presentes aqui hoje, para prestigiar, né, a finalização desse capítulo da minha vida. Foi de muito esforço, dedicação e construção de conhecimento acadêmico e profissional, e eu espero agora a arguição da banca para enriquecer o trabalho. Muito obrigado.